Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Celebrando esta quarta-feira, na oitava da Páscoa, acolhamos a palavra de Deus que vem ao nosso encontro nesta manhã pascal. A narrativa do Evangelho nos vem de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 ao 35. Escutemos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós nos deparamos hoje com o relato dos discípulos de Emaús. Estes discípulos, esta comunidade que estava mergulhada na decepção. O Senhor foi humilhado, o Senhor Jesus foi morto e nada aconteceu. Nada daquilo que fora dito se concretizou. Mas parece que eles não são alcançados pelo anúncio da ressurreição porque desistiram do caminho, desistiram do discipulado, ficaram espantados, frustrados com o terror da cruz,
e decidiram abandonar a comunidade. Decidiram viver talvez uma fé sem experiência comunitária. E quando estão caminhando no erro, na desilusão, na frustração, Jesus, como o catequista, aquele que anuncia a alegria da Páscoa e da vida nova, vai ao encontro. O Senhor, mesmo quando estamos por caminhos errados, por caminhos de ilusões, o Senhor caminha, vai nos resgatar. E Jesus mostra para a comunidade cristã que o modo para superarmos as ilusões na vivência da fé ou as frustrações é reler as Escrituras a partir de Cristo. Cristo vai explicando profetas, patriarcas, Moisés. Então é Cristo a chave de leitura para o Antigo Testamento. Toda a tradição do Antigo Testamento encontra sentido, concretização e plenitude no dado da ressurreição de Jesus. E quando o Senhor nos ensina a entendermos a partir do coração a sua palavra, o coração começa a arder. É o fascínio. E este ardor no coração nos liberta da frieza do coração. O coração ele é descongelado da paralisia, da frustração, da desilusão. É a palavra que faz arder o coração. E é a palavra acolhida, vivenciada, que nos faz dizer: fica conosco, Senhor. É tarde, a noite vem chegando, a noite do medo, a noite da incerteza, a noite das nossas limitações humanas. Ela sempre chega. Mas se o Senhor permanece conosco, a sua luz nos concede discernimento, a sua luz nos concede a verdadeira percepção da realidade. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.